Então, gente, eu sei que deve ter muita gente desesperada, muita gente triste e só para deixar claro, eu estou gravando isso antes do resultado das eleições, porque apesar de eu acreditar que o Bolsonaro é a pior opção e tá querendo evitar isso a todos os custos, eu acredito que é muito provável que ele vá ganhar. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. E eu estou gravando esse vídeo agora porque eu não vou estar muito tranquilo logo depois da eleição para gravar isso. Isso que eu quero dizer é que, primeiramente, o sol vai nascer amanhã. Então respira, calma, não se desespere, não ache que o mundo vai acabar, não ache que o Bolsonaro vai entrar dia 1º de janeiro e vai instaurar a ditadura do dia pra noite, calma. Isso não vai acontecer. Primeira coisa, calma. Para todas as pessoas que estão se sentindo ameaçadas, que veem no Bolsonaro uma coisa retrógrada, vê nele um perigo real, não só a democracia, o Brasil, mas as suas vidas, e de amigos, familiares, etc. Muita gente tem esse medo real e esse medo é real, principalmente com todos esses casos de violência que a gente presenciou. Mas a primeira coisa que eu quero falar é justamente calma. Qualquer decisão que você for tomar, qualquer tipo de postura que você for adotar daqui pra frente, não é positivo você entrar nela com essa questão de desespero, de despreparo. A segunda coisa que eu quero falar é que apoiem os seus amigos de minorias, seus amigos LGBTs que estão se sentindo muito intimidados, muito sozinhos nesse momento, mulheres, etc, que estão se sentindo ameaçadas. Se você é LGBT, se você é mulher, se você está se sentindo muito ameaçado nesse momento e você não tem um círculo de amizades, um círculo da sua vida pessoal em que você possa confiar como uma rede de suporte, vá para a internet. Pode parecer meio coisa, mas vá para a internet que você vai encontrar suporte ali e se apegue nesse suporte. E você que não está nesses grupos, estenda a sua mão e fique pronto para ajudar eles para qualquer tipo de eventualidade que possa acontecer. Que eu tenho mais receio nesse governo do Bolsonaro não vai ser o Bolsonaro em si, mas sim essa parcela dos eleitores dele, que para mim representam tudo de ruim do Brasil, que são realmente homofóbicos e que cometem atos de violência, como eu falei, a gente já viu uma porrada disso. E essas pessoas vão ser o que eu acho que vai ser o mais perigoso numa administração do Bolsonaro, que essas pessoas vão se sentir não só representadas, mas com cobertura. Então, muito cuidado com essa gente. E por isso que as pessoas de minorias, LGBTs principalmente, que têm sido um dos alvos principais, mulheres, precisam do suporte de todo mundo. Todo mundo que foi contra o Bolsonaro, só porque a eleição acabou você não deixa de ser, você tem que se permanecer, e o jeito que você permanece colocando essa ideia de fraternidade é apoiando essas pessoas que vão precisar bastante agora nesse momento. Mas ao mesmo tempo que eu falei para as pessoas não se desesperarem, a gente tem que encarar a realidade que é justamente, eu acredito que vai existir uma escalada na violência. Mesmo que ele não consiga aprovar a questão das armas, né, eu meio que encaro como inevitável uma escalada da violência aqui no Brasil. E por isso que eu falei que é muito importante que a gente se permaneça unido nesse momento, com solidariedade aos outros, senão as coisas vão ficar cada vez piores. E eu vou falar outra coisa aqui. Só porque a campanha acabou não significa que a sua oposição ao Bolsonaro acabou. E isso não é apenas só em solidariedade às pessoas que precisam, mas também em oposição às coisas que ele vai querer fazer. Foi uma coisa que eu falei em outro vídeo meu, mas a questão do diálogo permanece. Você, conforme esse governo do Bolsonaro, que eu acredito vai cada vez mais se revelar como um governo antipovo, um governo que realmente não está se importando para a maioria das pessoas, conforme o Bolsonaro foi se revelando como o farsante que eu vejo ele como é. Essas pessoas que votaram no Bolsonaro, que acreditaram que ele era mudança, não sei o que, esse diálogo com elas vai ficar mais importante ainda. E não naquele tom de, eu te avisei, você merece isso. Não. Olha só, você acreditou nesse cara tá fazendo isso agora, vem conversar comigo, lembra aquilo que eu te falei, não sei o que. É importante você manter esse diálogo. E é importante você manter essa oposição ao Bolsonaro, e não só você falando, mas se engajando em protestos, em oposição às agendas dele. Se o cara quiser fazer uma reforma, aprofundar a reforma trabalhista, ou quiser passar uma coisa que vai piorar, você utilize essas ferramentas que a democracia tem de protestos. Sempre protestos pacíficos, sempre focados no diálogo. Você tem que continuar esse engajamento político. Você não pode simplesmente, agora ele entrou e que se dane. Não. Se você realmente está preocupado com essa eleição do Bolsonaro, você tem que se manter engajado, informado do que está acontecendo e procurar justamente se posicionar. Independente do que aconteça aí de questão de... Eu acredito que talvez aqui é capaz de ter uma
um aumento autoritário por parte do governo, questão de censura. Justamente em frente a isso, é importante você manter as suas opiniões claras, a sua oposição ao Bolsonaro e aos projetos que ele quiser encabeçar, que sejam contra o povo. Deixar isso bem claro. O mundo não vai acabar dia 1º de janeiro, muito pelo contrário. É só a continuação de luta, de ir contra essa agenda que o Bolsonaro vai tentar implantar. E eu sei que talvez seja fácil, porque eu justamente estou gravando isso antes dos resultados do segundo turno, né? Muita gente talvez fale, mas eu tô com medo da repressão, de provavelmente sofrer represálias, etc. E esse é um medo real, eu não quero menosprezar isso não. Eu sei que já tem gente que está fazendo autocensura já de agora. Mas eu acho que justamente nesses momentos em que a gente vê essa alçada do autoritarismo, é mais importante a gente expressar nossa opinião do que nunca. Porque é assim que esses sistemas autoritários se constroem. Que são as pessoas passando a se omitir, as pessoas parando de falar, sabe? E sendo intimidadas pela violência. E eu sei que é intimidante. A gente vê esses casos de violência, a gente fica com medo. Principalmente se você tem uma posição, se você é LGBT, uma minoria que essas pessoas perseguem, é difícil. Por isso que é mais importante não se omitir nesse momento. Se manter forte, se manter unido com outras pessoas que defendem esses valores e proposição e botar isso e falar isso alto, pelo meu ver, é uma das maneiras para frear essa guinada autoritária que pode vir com o Bolsonaro. Porque se todo mundo passar a se omitir, você cai naquela questão de mas eles vieram pelos comunistas, mas eu não era comunista e não me expressei, e eles levaram os comunistas. E depois vieram pelos judeus, eu não era judeu, não me expressei, tô entendendo, né? Por isso que essa questão de você expressar a sua posição, você expressar as suas opiniões, são mais importantes agora do que nunca. Eu fico pensando na questão da placa da Marielle, que foi destruída por agora parlamentares, né? E eu achei o gesto que fizeram depois muito bonito, que eles fizeram várias placas com a Marielle e reporam lá. E é assim que tem que ser a nossa oposição, é assim que tem que ser essa nossa expressão nesse governo que está por vir aí. É assim que a gente tem que fazer e a gente não pode se omitir. Se a gente se omitir agora, a gente vai estar falando para as futuras gerações, nossos filhos, nesse momento aí que estava, eu resolvi me omitir. A gente não pode fazer isso. Por isso que esse é o momento mais importante para a gente permanecer fiel aos nossos ideais, ao que a gente defende e acreditar nisso até o final, sem se intimidar, sem titubear em frente ao que está por vir. Então não se desesperem, sigam firmes, ajudem, deem suporte para quem está se sentindo ameaçado nesse momento e não desistam. E em momento nenhum se deixem abalar porque, meu Deus, o povo brasileiro. Não. Independente do que ele for fazer, você tem que continuar com as suas posições. Você não pode simplesmente desistir que ele foi eleito. E eu vou lembrar mais uma vez, não se luta fascismo porque você vai vencer o fascismo. Você luta contra o fascismo porque é fascismo. Então, continuem com essa luta, continuem engajados, continuem informados e a gente se vê por aí.